Roberta dá de cara com a irmã que quer levá-la à força para fazer o teste de DNA, dizendo que não vai de jeito nenhum. Ela se atira a escada abaixo, e ainda diz que foi Renata quem a empurrou. Desesperada, Renata tenta acudir a irmã, e começa a chamar pelos pais. Josefina chega correndo para ajudar a filha, mas a mulher começa a culpar Renata pelo acidente. Gonçalo e Matias aparecem. Matias pega a esposa no colo, e sai correndo para o hospital. Renata quer ir atrás, mas Josefina agarra a moça pelo cabelo, e a proíbe de acompanhar a irmã, e ainda acusa a moça de tentar matar a irmã e seu filho, só para destruir a felicidade de Roberta. As duas discutem, e Josefina proíbe que Renata chegue perto da irmã. Do lado de fora, Matias coloca a esposa no carro, e Gonçalo trata de acelerar, para ir ao hospital. Enquanto isso, Josefina liga para Marina, pedindo que ela fique de prontidão, mas pede que a doutora não comente nada sobre a perda do bebê. Dias antes, nesse meio tempo, Augusto e Jerônimo têm um diálogo no saguão do hotel, onde estão hospedados. E o assunto é Renata. Para irritar Linhares, Augusto avisa que sempre tem tudo o que quer, pois já tem as uvas, vai ter a fazenda, e também a esposa do rival. Honório vai procurar Constanza na fundação, e diz que tentou falar com a mulher no dia anterior, mas não conseguiu. A socialite avisa que não atendeu porque estava em um karaokê com César. O empresário tenta avisar sobre o perigo que a esposa está correndo com Branca solta por aí. Mas César aparece e interrompe a conversa. Augusto recebe uma ligação de Renata, explicando o que aconteceu, e avisando que os dois não vão poder se encontrar, pois precisa ficar sozinha. Mas assim que desliga o telefone, Selena aparece no quarto do fazendeiro, toda se querendo, e começa o lesco-lesco. No interior, Aurora encontra Lázaro, e diz que precisa dizer algo ao antigo namorado, que está entalada. Mas sabe que ele está na capital. Mais uma vez ela joga outra cantada no capataz, que fica sem jeito, e diz que entre os dois jamais poderá acontecer alguma coisa. Pois o mundo deles são muito diferentes. Catarina e Manuela acabam vendo os dois, dando o maior abraço de despedida. Na capital, cansado de esperar no laboratório, conforme tinha sido combinado, Jerônimo resolve ligar para Renata, para saber o que aconteceu, já que eles não apareceram. Renata conta que Roberta caiu da escada, levaram para o hospital. Pois ela caiu da escada e a acusou de ter provocado o acidente. Imediatamente Jerônimo avisa que vai para a mansão. A moça liga para o pai que está no hospital, para saber notícias sobre a irmã. Mas ainda não tem nenhum retorno. Gonçalo tenta confortar Matias, dizendo que tem certeza de que a filha não teve nada a ver com o acidente da esposa do rapaz. Na empresa, Daniel avisa Branca, que já está com todos os relatórios financeiros da empresa. Enquanto Adriana entra na sala de seu pai, e percebe que ele está triste, por ter visto a esposa com outro homem. Na fundação, César tenta consolar a namorada, mas ela tenta escapar, e diz que vai falar com Regina. Avisando que não é uma boa hora para conversarem, já que está cada vez mais confusa. Ele não se conforma, e continua insistindo em seu amor. Jerônimo chega à casa de Renata, e a convence a ir com ele ao hospital, ver como está Roberta. No interior, Álvaro chega no bar de sempre, para beber. E o dono diz que ele ali não é bem-vindo. O médico não quer nem saber, e manda o sujeito servir uma, porém o baixinho avisa que não quer o dinheiro sujo do doutor, e diz: quando um homem no meio de uma tragédia, se perde no álcool, e se recusa a salvar vidas, e ainda por cima abusa de uma mulher de outro, é um miserável. Neves diz que nunca abusou de ninguém, e foi Alzira quem se ofereceu. Mas não foi só uma, e sim 1000 vezes. O baixinho não arreda o pé, e expulsa o médico da cantina, avisando para ele nunca mais colocar os pés ali.
Álvaro indignado diz que um dia todos vão precisar dos seus serviços, e ele não vai atender. Mas o rapaz responde: ninguém aqui quer ser tratado por um bêbado, só que pensando melhor você também é um assassino, pois sabemos que Rafael morreu nas suas mãos, porque você estava embriagado, quando o atendeu, depois do rapaz ter sido baleado. O médico não tem outro jeito, a não ser deixar a cantina. Na capital, Josefina elogia a filha, dizendo que ela a surpreendeu em sua estratégia para evitar o exame de DNA. Roberta explica que não teve outra saída, já que a mãe a expulsou de seu quarto, mais cedo, e não podia deixar que ninguém descobrisse que ela não está mais grávida. Marina chega no quarto, e Josefina tenta negociar com a médica para evitar que a mulher conte a verdade à família. Mas a doutora não entra no papo, e só avisa que a garota vai ter de ficar internada. Josefina vai além, e implora para que Marina não conte nada sobre o dia em que Roberta perdeu a criança. E na fazenda bonita, Matilde surpreende Carlos com sua beleza. Ele venda os olhos da namorada, para levá-la até a surpresa que preparou. Marina chega à recepção para dar notícias de Roberta, e Josefina se adianta, dizendo que Roberta perdeu o bebê. Porém, quando a médica vai explicar, é chamada para uma emergência, e acaba não conseguindo passar o boletim médico para a família. Josefina aproveita que Marina saiu, e faz o maior drama, dizendo a Gonçalo e Matias que com a queda, além de perder o bebê, Roberta também ficou estéril. Renata chega bem na hora, e a víbora se virando para a filha diz: você é a única culpada, escutou bem? Você é a única culpada, por sua irmã jamais poder ser mãe novamente. Você destruiu a vida dela, e espero que você esteja contente. Renata se defende dizendo à mãe que não teve culpa do incidente de Roberta. Mas Josefina continua acusando a filha de ter provocado a morte do bebê, que Roberta estava esperando. E ainda da moça ter ficado estéril. A coisa fica feia no saguão do hospital, e Gonçalo pede que Renata vá para casa, antes que a coisa fique pior. Jerônimo resolve se meter, e todo mundo quer saber o que ele está fazendo ali. Renata lembra que o exame de DNA da criança estava marcado para aquela manhã. Matias diz que a esposa já perdeu o filho, portanto não tem mais nada a ser provado. No entanto, Jerônimo quer a verdade, e precisa provar que o filho não é seu. Gonçalo pede que o genro saia dali, e Matias o expulsa. Tanto Linhares, quanto Renata, resolvem ir embora, enquanto Josefina destila seu veneno. Ela volta para o quarto de Roberta, e diz que já conseguiu se livrar de Jerônimo e Renata. Mas a moça lembra que agora sem o filho, vai ser muito difícil envolver emocionalmente Matias. Josefina avisa que o fato do casamento da filha, com o milionário dar certo, ela resolve depois. Mas Roberta está revoltada, e pergunta se ela vai ter tempo para isso, pois quando teve de se jogar da escada, ela estava muito ocupada, e pergunta o que era mais importante do que você me ajudar a resolver um problema, no qual você me meteu. Imediatamente a mulher lembra das ameaças de Gustavo, e responde: olha, Roberta, não é só você que tem problemas, eu também tenho os meus, e dar a vida que dei a vocês, me custou muito caro, e continua custando. Então, eu não quero ouvir nenhuma censura mais, ficou claro? No saguão, Gonçalo aconselha o filho a esperar uns dias para terminar o casamento. Mas Matias diz que está se sentindo estranho, pois quando Jerônimo questionou a paternidade do filho, ele sentiu que realmente a criança poderia ser dele. O rapaz destruído confessa que acabou perdendo tudo. Inclusive Renata, que jamais vai deixar de amar Jerônimo. Na saída do hospital, Renata e Jerônimo discutem, e ele diz que fazer o teste seria a única forma de provar a sua amada, que está dizendo a verdade. A briga fica feia,
e a moça joga na cara dele que não quer acreditar nele, pois deu provas de que estava falando a verdade, e nunca se envolveu com Rafael. Mas Jerônimo saca outra carta da manga, e diz que o fato de Roberta ter caído da escada, justamente naquele dia, foi muito conveniente. No interior, Padre Severino tenta convencer Ezequiel a perdoar Alzira. Mas ela aparece dizendo que resolveu ir embora e deixar o filho, pois quem cometeu o erro foi ela. Na capital, Jerônimo deixa Renata em casa, e a moça diz que a relação dos dois simplesmente acabou. Desesperado, ele liga para Constanza e pede ajuda, pois achou a moça muito triste. Na empresa, Honório, diante dos relatórios financeiros, que não batem, chama Adriana e explica a ela a situação. A moça resolve chamar Daniel, que tem os extratos financeiros da empresa. E Honório pede a ele um levantamento completo. No hospital, Roberta se faz de vítima para sensibilizar a família. Na mansão, Constanza tenta consolar Renata. No interior, Carlos leva Matilde para ver a surpresa que ele preparou. Sem palavras, a moça se sensibiliza com a surpresa, lembrando dos momentos românticos com o rapaz. Jerônimo, por sua vez, não perde tempo. Ele volta ao hospital para procurar a médica que tratou Roberta, e conhece Marina. Na mansão, continuando sua conversa com Renata, Constanza diz que não acredita que o que Jerônimo comentou seja tão absurdo. Mas Renata não acredita que a irmã tenha sido capaz de tal coisa. A socialite convida a sobrinha para morar com ela, e Renata topa na hora. Na Bonita, Carlos aproveita o momento e pede Matilde em casamento. Na capital, Marina explica que Jerônimo não pode pedir o teste de DNA sem a autorização de Roberta e do marido, e além do mais, já é muito tarde para isso. Mais tarde, Carlos chega em casa com Matilde e recebe o resultado da necropsia do corpo de Rafael. Ele liga para Jerônimo, que quer saber o que diz o laudo. Mas ao ler o documento, o agrônomo avisa que a notícia não pode ser dada por telefone, e o amigo precisa voltar imediatamente para a fazenda, pois o que está escrito ali vai mudar a vida dele. Na mansão, Augusto aparece de surpresa e pega Renata se mudando para a casa da tia. Mas avisa que conversou com um advogado, amigo dele, que está providenciando o divórcio da moça. E ela tem hora marcada para o dia seguinte. Na saída do hospital, Regina encontra Gonçalo e Matias, dizendo que está ali para visitar Andrezinho e Inês. E ele comenta que sua filha Roberta perdeu o bebê. Os dois concordam que precisam conversar, e ela o convida para ir à sua casa naquela noite. Antônio consegue falar com Cantu, e avisa que Regina voltou para a capital. Mas avisa que ele tem de ser o único a proteger a mulher, e não quer que o detetive diga nada a Gonçalo. O investigador avisa que já estava voltando para a cidade, pois a pessoa que vai lhe dar as provas que precisa, preferiu encontrar novamente na capital. Mais tarde, Josefina encontra Soto, dizendo que precisa da ajuda dele, pois estão investigando seu passado. No entanto, o advogado avisa que se cansou de esperar que ela cumpra o que prometeu, ou está sozinha nessa furada. Na cafeteria do hospital, Inês e Regina conversam. A fisioterapeuta diz que a vivência que teve com os desabrigados da fazenda, depois da enchente, a fez se dar conta que a vida pode ir embora num instante, e por isso quer tocar sua vida por completo. A conversa continua, e Inês comenta que conheceu a esposa de Gonçalo outro dia, quando levou a filha, que tinha tido um aborto espontâneo. Regina acha estranho, pois acabou de encontrar Gonçalo, e ele tinha lhe dito que Roberta estava internada por este mesmo motivo. Na fazenda, antes de ir à cozinha, ganhar os parabéns pelo pedido de casamento, Carlos pergunta a Matilde quem esteve na fazenda no dia da morte de Rafael. A garota lembra que o patrão
ficou sozinho. Quando ela e o irmão foram ao povoado, comprar umas coisas para enfeitar a casa, e quando voltaram, ela o encontrou ferido no quarto. Depois chegaram Neves, Augusto, e o padre Severino. Mas antes dela chegar em casa, Duran esteve na Bonita, e deixou um bilhete para Rafael. Matilde quer saber o motivo de tantas perguntas, e Carlos, mostrando o resultado da necropsia, diz que Jerônimo está voltando para a Bonita naquele mesmo dia. Matilde não acredita no que acabou de ler. No povoado, Álvaro encontra Catarina, e começa a ameaçar a moça, dizendo que nunca vai dar o divórcio. Agredindo-a em praça pública. Padre Severino manda o médico soltá-la, e avisa que antes de usar uma batina, é homem, e chama o rapaz para a briga. O médico arrega, mas avisa que a história dos dois ainda não acabou. E resolve ir embora. Na Bonita, a galera invade o escritório por causa da demora do casal, em comemorar o noivado. Lázaro diz estar preocupado, porque acha que a família do rapaz não vai aceitar sua irmã, por ser uma moça do campo. Enquanto está na casa de Constanza tomando um café com Augusto, Renata recebe uma ligação de Jerônimo, dizendo que precisa voltar para a fazenda. O fazendeiro se dá conta e dissimuladamente, pergunta bem alto, se a moça quer mais café. Jerônimo descobre que ela está com Augusto, mas a moça deixa claro que nem ela, nem eles, precisam dar explicação, desligando o celular. Porém, Renata não se aguenta, e vai chorar sozinha no quarto. Enquanto Linhares amarga ter perdido a esposa. Afundados em papéis e mais papéis, Adriana e Matias tentam entender o que está acontecendo nas finanças das empresas, já que os números não batem. Os dois resolvem dar uma paradinha no serviço, para fofocar sobre o casamento de Matias e seu divórcio de Roberta. Adriana aproveita para elogiar o rapaz, dizendo que ele é seu herói, deixando o Matias totalmente sem graça. Vendo que conseguiu o que queria, Adriana muda de assunto, e volta para os negócios. Em seu escritório, Gonçalo perde a hora da reunião, viajando nas mais diversas ideias, do que Regina quer dizer a ele naquela noite. Beth é obrigada a avisar ao chefe, que está todo mundo lhe esperando na sala de reuniões. Carla chega para visitar Andrezinho na UTI, e Inês aproveita para cumprir sua promessa de distrair Carla, convidando a mulher para fazer um docinho especial, que seu filho tanto gosta. Dando a desculpa de que o garoto volta para casa no dia seguinte. E as duas acabam marcando um encontro para cozinhar. Assim que dá um tempinho, Inês liga para Regina, que está na cafeteria do hospital, para avisar que conseguiu o intento das duas. Antônio chega, e Regina termina o noivado, devolvendo o anel, e dizendo que não conseguiu se apaixonar por ele.